SensoCast, podcast da Senso Consultoria de Comunicação, para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto. Olá, eu me chamo Moura Leite Neto, sou jornalista, doutor em ciências e diretor da Senso Consultoria de Comunicação. Com o tema Os Bastidores do Ciência Suja, este é o episódio 33 do SensoCast, um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Neste episódio, nosso convidado é o jornalista Telro Prete, apresentador do podcast Ciência Suja. Trata-se de um dos podcasts de ciência mais ouvidos do Brasil, atualmente ocupando a 6ª posição na lista nacional do Spotify e já tendo figurado em primeiro lugar nesse ranking. O Ciência Suja, conforme sua descrição, traz histórias de fraudes científicas que geraram grandes prejuízos para a sociedade e mostra como a própria ciência resolveu essas situações. O projeto é fruto da parceria entre a produtora audiovisual Nave Reportagens, dos jornalistas Felipe Barbosa e Pedro Belo, e os jornalistas especializados na área de saúde e divulgação científica, Telro Prete e Thaís Manarini, que fez parte da equipe até a 3ª temporada. Hoje também fazem parte do time a produtora Chloé Pinheiro e a apresentadora Meg Rodrigues. O podcast Ciência Suja conta com o apoio do Instituto Serra Pilheira. É um prazer para nós, do SensoCast, receber aqui um dos apresentadores do Ciência Suja, Telro Prete. E você que está nos ouvindo, aproveite para compartilhar a sua opinião e sugerir temas para os próximos episódios do SensoCast. Tel, muito obrigado por sua participação aqui no episódio 33 do SensoCast. Antes de falarmos sobre o Ciência Suja, gostaria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória no jornalismo, desde a sua graduação na Casper Libero e estágio na TV Globo. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Imagina, amor, eu que agradeço. Obrigado mesmo. Você sabe que a gente já tem, há um bom tempo, a gente trabalha junto, não no mesmo espaço, mas sempre trocando informações e, nossa, sempre é muito bom, muito legal. Então, assim, eu estou honrado de estar aqui contigo e mais ainda para falar do Ciência Suja, que é o nosso queridinho aqui, né, da equipe inteira, né? Eu, a Chloé, a Meg, o Pedro, o Felipe, a gente gosta muito desse projeto, né? A Mirella também, então é super legal estar aqui. Bom, eu comecei na Casper, né, na Casper Libero em 2006, eu passei lá, foi em 2006, minha graduação já faz um tempinho, eu me formei em 2009, né, e eu comecei até por um desejo próprio, assim, aquela coisa de moleque que gosta de futebol, meu sonho era ser jornalista esportivo, né, então o primeiro estágio que eu peguei foi na Gazeta Esportiva, eu tive a sorte, né, ela estava vinculada à Casper, eu tive, né, consegui passar ali no processo seletivo, e foi muito bacana, foi uma experiência muito legal, assim, de jornalismo de online, aquela coisa mais rápida, e que dá muita tração, assim, né? Muita velocidade mesmo, agilidade e pro jornalista. Mas aí eu comecei a sentir uma coisa que acho que talvez as pessoas que gostam de futebol talvez consigam entender, que é, eu comecei às vezes, eu fazia um minuto a minuto ali, né? Quando você pega lá o jogo, você vê lá passando minuto a minuto, e ao mesmo tempo eu tinha que escrever a nota do jogo. Então quando eu tava chegando no fim, eu torcia para não acontecer nada, para não ter que mudar a nota do jogo enquanto eu tava fazendo minuto a minuto. E isso era um problema, porque eu às vezes torcia contra o meu time. Então, às vezes, eu comecei a ficar meio, eu não quero mais fazer isso, porque eu quero poder curtir o esporte, né? Então, acho que tinha um pouco isso. Acho que muitas pessoas conseguem, né, separar bem essas coisas, mas eu estava sofrendo um pouco. Então, comecei a sentir um pouco isso, e aí tive uma oportunidade incrível de trabalhar ainda como estagiário lá na Editora Abril. Isso acho que é 2008, se não me engano, lá na Veja, hoje chama Veja Saúde, na época chamava Saúde é Vital. E lá foi o primeiro contato com a ciência e com o jornalismo de saúde, né? A Veja Saúde, ela mescla muito essa coisa da saúde com ciência. Aí fiquei lá um tempo, né, como estagiário, e passei aí no processo seletivo da TV Globo. Fiquei lá um ano, fui efetivado, né, no fim de 2009 para 2010, eu fui efetivado por Profissão Repórter, onde eu fiz algumas reportagens muito interessantes sobre prostituição, sobre as chuvas no Rio de Janeiro, né, quando desabou o Morro dos Prazeres, foi muito triste, né, mas foram reportagens impactantes no sentido de até entender um pouco esse lado da reportagem. E aí, algum tempo depois, a minha, então, chefe na saúde, né, onde eu tinha atuado, ela me chamou de volta para assumir um cargo, né, na época de editor assistente lá na Veja Saúde, de novo, Saúde Vital na época.
e a Lúcia Helena, inclusive, a qual eu tenho uma dívida de gratidão e uma admiração muito grande até hoje. E aí fui para lá. E lá, gente, lá foi muito interessante, né, Moura? Porque lá, assim, reforçou essa ideia da ciência, que desemboca no Ciência Suja hoje, e também essa coisa da cobertura de saúde, de fazer uma cobertura que não necessariamente está só na saúde pública, embora a saúde pública seja muito importante, e que não necessariamente está focada só num interesse de... as pessoas falam que tem interesse em falar de dieta inflamatória, anti-inflamatória, então eu vou falar que dieta anti-inflamatória é bom. Não, lá se tinha um olhar, um cuidado de ver o que a ciência dizia sobre aquilo, então a gente abordava o assunto, né, não se fugia do assunto, mas com os critérios científicos e dos profissionais ali que eram gabaritados, etc. Então foi muito legal. E lá eu fiz boa parte da minha carreira, né? Fui editor assistente, depois virei editor, aí fiquei responsável pelo site. Quando teve a virada, né? Quando o site efetivamente da saúde pegou tração, e teve uma coisa muito interessante que foi a chegada da pandemia, muito triste e interessante, né? Ao mesmo tempo tá navegando, né, ali nesses mares da saúde quando teve isso. Então a gente teve muitos desafios, muito cansaço, mas também uma estratégia que eu acho que foi relevante de olhar para a pandemia de novo de acordo com o que o leitor teria interesse. Então, em vez de só focar em anúncios, novidades, etc., ver assim, quais são as dúvidas que às vezes o leitor tem e, de novo, ter esse olhar de serviço com ciência envolvida, né? Então, quais são as principais dúvidas que esse leitor tinha, no caso? E a gente pegava essas principais dúvidas e ia produzindo conteúdos em cima também dos factuais, mas com olhar de ciência. Isso foi muito interessante porque a gente viu que deu certo, tanto do ponto de vista de audiência como do ponto de vista de retorno dessas pessoas. A gente via que essas pessoas se sentiam menos perdidas. Aquele mar de informação que aconteceu, ainda mais o mar de desinformação que aconteceu também, ali a gente estava tentando servir um pouco como um farol, claro, né? Entendendo que tem o nosso tamanho, né? Existe, né, um universo, ali a gente ocupava um pequeno espaço desse universo. Então foi muito legal, assim, ter essa experiência, embora muito cansativo, embora diante de uma tragédia que a gente conviveu, né? E aí depois, né, em 2020 a gente passa no Serrapilheira, a gente pode conversar isso depois, no edital do Serrapilheira para podcasts, aí eu, o Felipe, o Pedro e a Thaís, né, que criamos o Ciência Suja. Eu fiquei um tempo em paralelo com a Veja Saúde e o Ciência Suja, depois um pouco em paralelo com o Einstein e, a Veja, e o Ciência Suja, porque eu trabalhei um pouquinho no Einstein como gerente de comunicação lá, que é um lugar muito interessante, possibilita coisas incríveis lá, e ao mesmo tempo foi uma coisa que reforçou a minha vontade de ser efetivamente o jornalista, a pessoa que está no campo, né, e de editor dessa coisa, porque lá não tinha tanto isso, que é super normal, é uma outra lógica mesmo. E aí, passado um tempo lá, eu entendi isso. Então eu falei com a minha chefe, falei, olha, Débora, eu acho que é um pouco isso, tudo, eu não queria deixar vocês na mão e tal, e ela super entendeu. Então, mantenho uma relação ótima com eles, nesse sentido, mas assim, a minha carreira ela veio nessa linha, e em paralelo surgiu Ciência Suja ali em 2020. Bacana. E, Theo, nesse período todo de saúde vital, depois Veja Saúde, né? Ou seja, mais de uma década, ela te deu uma expertise, assim, que você percebe que na prática ela reflete na forma como você trabalha, enfim, desde a concepção e a produção propriamente dita dos episódios do Ciência Suja? Eu acho que sim, sabia? Eu acho que muitas coisas a gente também pegou depois e muitas coisas, né, também foram vindas, mas assim, sem dúvida. Eu acho que por 2 pontos, Moura. Primeiro que eu já falei, essa coisa de você olhar para a ciência, né? Então você encarar as pautas com esse olhar, né? O que tem de estudo, quais são os pesquisadores que estão efetivamente avaliando esse trabalho, não só os porta-vozes que já estão por aí. Então, essa busca, porque realmente conhece do assunto, esse olhar de tipo, mas será que isso aqui é estranho ou não? Esse foi um ponto. O outro ponto, e isso é muito fortalecido no Ciência Suja, mas acho que na Veja Saúde já tinha um pouco isso, que é de você olhar para fora da ciência também, né? Assim, no sentido não de que práticas científicas, nada disso, mas assim, existe um mundo, existem pessoas que não estão na academia, e essas pessoas têm interesses, têm vontades, têm curiosidades. Então, se a gente fica só cobrindo novos papers, às vezes a gente deixa de responder dúvidas que estão ali na população. Todas essas dúvidas têm pesquisas com grau A de evidência para dar uma resposta? Não, eu diria que boa parte delas não. Mas a gente pode ainda assim pescar um pouco do que a ciência pode dizer, do que ela não pode dizer, e a gente responder, tentar trazer um pouco dessas respostas. E a saúde olhava muito para isso, ela olhava porque efetivamente o leitor estava perguntando, seja via os retornos dele, seja via instrumentos, ferramentas digitais, né, as mais óbvias, tipo o Google Trends ou outros Googles, né, outras coisas outras ferramentas que olhavam ali para dentro e falaram, olha, tem muita gente que está acessando o nosso site, está com essa questão, então tem muita busca nessa linha. Então a gente começava a olhar essas coisas e isso
nos ajudou muito no Ciência Suja, porque o Ciência Suja, ele, de certa forma, ele olha isso, ele olha para a ciência de forma crítica e ele olha para a ciência dentro da sociedade. Ela não é uma prática alheia à sociedade. Então, acho que essa lógica foi trazida. Claro que tem muitas diferenças, né, na forma de cobrir, mas eu acho que sim, trouxe esse lado. Nessa sua resposta, pode-se dizer que está aí a inspiração que vocês encontraram para criar o Ciência Suja. Acho que sim. E acho que tem um adendo. Porque também tem uma questão, eu acho que isso já tem melhorado, não é que o Ciência Suja é o primeiro a fazer, não estou querendo dizer isso. Mas assim, até pela falta ainda nas universidades de jornalismo brasileiras de cursos e de mais grade para jornalismo de ciência, a verdade é que a gente ainda acha, muita gente ainda acha que ciência é uma nova deidade. Então assim, saiu o artigo é aquilo ali, acabou, a gente não questiona, ponto. E a cobertura de ciência, às vezes, no Brasil, não é toda, de novo, reiterando, mas às vezes parte leva para essa coisa. É um oba-oba em cima da ciência, entre aspas. Um lado é muito legal, né? Você cobrir ciência permite a você, às vezes, dar ótimas notícias, principalmente em ciência e saúde. Você pode falar de tratamentos inovadores, você pode falar efetivamente, de coisas que melhoram a vida das pessoas, né? Só que tem um outro lado, né? Tem uma coisa quando ou você tem fraudes na ciência, ou quando você tem a ciência demonstra uma coisa que é desagradável e essa ciência é escondida. Então você tem diferentes formas de cobrir a ciência e a gente sentiu também no Ciência Suja que faltava isso. A gente estava um pouco incomodado com essa forma só de cobrir ciência, como se ela não pudesse ser crítica. Como se o jornalismo não pudesse fazer o papel de watchdog dele também na ciência. E isso é uma coisa que a gente defende. E aí, dessa coisa que você falou realmente, lá da Verasaúde, com este olhar, nasce um pouco o conceito do Ciência Suja, né? De falar de que em crimes contra a ciência as vítimas somos todos nós, né? A gente está falando bem de ciência, mas a partir dos casos em que ela foi de alguma forma deturpada. Inclusive, até o primeiro episódio da primeira temporada, lá em 2021, foi justamente um tema, né? Fosfetanolamina, conhecida como pílula do câncer, que foi uma falácia, uma anticiência, nascida dentro da universidade, dentro do campus da USP de São Carlos. Você sabe que isso a gente tem até uma linha assim, que a gente gosta de falar sobre isso, que é assim, por muito tempo, esse caso da fosfetanolamina foi atribuído à imprensa brasileira, como se a imprensa tivesse sido a única culpada por isso. E ok, eu acho que parte da responsabilidade está sim na forma como se cobriu aquilo, embora a gente tenha muitas ponderações sobre, né, dificuldades de fazer uma cobertura dessa, mas isso a gente deixa para outro âmbito. Agora, o fato é que a cobertura da ciência, né, a cobertura jornalística desse caso, começou ali por volta de 2015, lá em São Carlos, né, nos jornais locais um pouquinho antes, talvez, e tal. Só que este caso começa na década de 90, dentro do Instituto de Química da Universidade de São Paulo de São Carlos, em que, por mais de uma década, uma instituição que é considerada a principal referência, talvez, no Brasil de ciência, a Universidade de São Paulo, deixou correr solto uma prática que estava, assim, comprovadamente, a gente comprova no episódio, dando, né, medicamento para pessoas. Assim, primeiro, esse medicamento não podia ser nem produzido, nem era medicamento, né, dando essa substância de uma forma absolutamente fora de qualquer patamar, qualquer controle, desde muito tempo atrás. A gente tem relatos de um dos pesquisadores fumando na época enquanto ele produzia esse produto. Então, assim, qual é o grau de segurança? Isso, sim, todo mundo via. A gente pegou diferentes relatos de pessoas indo lá, de outros pesquisadores. Isso aconteceu à torta direito. Então, para dizer que sim, a gente precisa criticar a ciência também, para mostrar, por exemplo, que a academia nessa época falhou. E tudo bem falhar, não estou falando que a USP é uma porcaria, nada disso, a USP é ótima. Eu estou dizendo que, neste caso, houve uma falha e esta falha precisa ser coberta para ela não acontecer de novo, para a gente tentar minimizar ela. O caso da fósforo é um ensinamento para muitos de nós. É um ensinamento para a imprensa? Sem dúvida que é um ensinamento para a imprensa. A gente tem casos horrorosos, né, de como alguns dos pesquisadores lá manipulavam a imprensa para ficar com essa história. Mas é a grande mídia, é a farma que está escondendo, quando eles não tinham nem patente. A gente foi checar no Ciência Suja, uma coisa que pouca gente tinha feito, inclusive. Eles nem tinham patente para ficar falando que é por causa das patentes. Mentira. O processo que eles administravam não era inovador. Então, eles não tinham como fazer a patente. Então, assim, estava tudo meio errado. E a imprensa errou aí. Mas ele tem vários ensinamentos, né? Como é que se deixa isso acontecer ali dentro? Qual é o corporativismo que acontece entre pessoas ali, né? O judiciário de São Carlos foi leniente também e deu voz em alguns casos, né? A coisa tem que subir para o STF e, no fim, chegou na presidência, que canetou a lei, né? Pressionada por um processo de impeachment, por óbvio, mas canetou uma lei que permitia
o uso de fosfetanolamina, lei essa que todo mundo sabe que um dos autores é o Bolsonaro. Então, essas coisas vão se colocando. Então, acho que a fosfetanolamina, pra gente, ela foi o primeiro episódio, porque ela é quase que o sumo do que o Ciência Suja quer, né, cobrir, que é mostrar falhas na ciência, deturpações da ciência com impactos na sociedade e mostrando que a sociedade e a ciência estão intermeadas, né? A ciência foi influenciada por uma pressão da sociedade e vice-versa. Então, é um caso muito grave, assim, acho que as pessoas precisam dar uma olhadinha, né, até para entender um pouco, né, mas assim, foi um caso que foi muito marcante e que é muito forte, assim, pra gente, né? E tá bom, esse foi o primeiro episódio, né? Já teve uma repercussão interessante, esse que foi o cartão de visitas, mas a primeira temporada em si já colocou o Ciência Suja como um podcast com audiência, engajamento e credibilidade. E sabemos que audiência e engajamento nem sempre estão acompanhados de credibilidade, né? De jornalismo profissional feito de fato, né? Como foi para vocês observarem essa repercussão positiva já no comecinho do projeto? Foi muito legal, porque eu acho que a gente atingiu um nervo. E, aliás, uma outra coisa de ter usado esse episódio da FOSP foi porque a gente queria que os próprios pesquisadores estivessem do nosso lado e talvez nos ajudassem a divulgar. Então, foi também uma estratégia que a gente sabia que tinha muita gente envolvida com esse caso e que poderia nos ajudar. Então, quando a gente publica esse episódio, a gente vê grandes nomes da ciência brasileira repercutindo isso. Então a gente falou, opa, legal, temos aqui uma coisa, acertamos um nervo se as pessoas estão do nosso lado, né? Até porque o nome Ciência Suja poderia levantar alguma suspeita, então a gente adotou o nome justamente para provocar também, né? Então eu acho que foi muito bom nesse sentido. Mas assim, sobre a repercussão, eu acho que foi muito legal porque o projeto do Ciência Suja, ele não é ele foi criado, ele foi concebido, Moura, justamente como uma forma de tentar trazer mais gente para o debate da ciência. Porque a gente quer, pelo caso negativo que chama atenção, pelo crime, entre aspas, e pela narrativa, né, pelas histórias boas serem contadas, mostrar que a ciência é muito interessante de ouvir, de ter episódio e tal. Então a gente queria, a audiência pra gente, uma audiência significativa, engajamento pra gente era importante. E ao mesmo tempo a gente não queria abrir mão de qualidade. Então quando a gente viu que a gente tinha números muito interessantes de audiência, de play e tal, a gente ficou muito feliz, porque a gente viu a nossa missão, né, de chegar em pessoas sendo atingida. E a gente também viu, pelo retorno dos pesquisadores, pelo retorno de algumas pessoas que, claro, sempre tem falhas, a gente erra, tudo mais, mas que, no geral, parecia que a gente estava conseguindo aplicar boas práticas do jornalismo e boas práticas do jornalismo de ciência, embora isso seja super, né, nebuloso, o que é jornalismo, o que é jornalismo de ciência, mas assim, a gente conseguiu aplicar boas práticas de jornalismo ao ponto das pessoas gostarem e acharem que era um jornalismo responsável, né, na maioria das vezes, um jornalismo incisivo, um jornalismo que a gente às vezes coloca um pouco da nossa opinião, sem dúvida alguma, até pelo formato de podcast e tudo mais, mas um jornalismo ainda, né, que vai atrás das coisas, que usa fatos para tentar corroborar coisas, que separa o outro lado do doisladismo, mas não deixa de dar o outro lado quando ele é valioso. Então acho que a gente, nesse sentido, a gente ficou muito feliz. E aí vem a segunda coisa, que é a responsabilidade, né, o que a gente falou, é o nosso xodó esse projeto. E a gente acha que a gente tem muito essa responsabilidade de tentar manter ele de pé, o que é absolutamente desafiador quando todo mundo é jornalista, né? A gente não é treinado para levantar dinheiro. Pelo contrário, a gente é treinado para suspeitar quando chega o dinheiro. Então a gente tem questões de conflitos de interesse que a gente é muito rígido. Então, para a gente tem todo um patamar de dificuldade, né? De conseguir apoio e tudo mais. Mas a gente tem muito essa vontade de pelo menos seguir com o projeto e de seguir com esse formato de debate. Então, ela navegou nesses dois sentidos para a gente. E nesse contexto financeiro, qual é a importância prática para a viabilidade do projeto contar com o financiamento do Instituto Serra-Pilheira? É muito grande, né? O Instituto Serra-Pilheira, assim, só para deixar, a gente fala da grana por óbvio, mas o Instituto Serra-Pilheira não é só a parte do financiamento. O financiamento é muito importante, claro que é, mas eles também dão muito apoio mesmo, né? Contatos, treinamentos quando é o caso, né? É toda uma rede que você consegue entrar que auxilia muito na concepção do projeto. Assim, eu não consigo contar nas mãos, às vezes, de eventos em que a gente foi, ou pessoas que a gente conheceu que foram importantíssimas para certos episódios e tal, que vieram de contatos por causa do Serra-Pilheira, né? Então a gente consegue muito isso. E até de outros apoios, viu, Moura? A gente às vezes vai atrás, vocês acham que essas coisas podem ajudar? E aí o pessoal do Serra-Pilheira fala, aqui é legal, esse ponto é legal, procura aqui. Então, assim, eles são
efetivamente um grupo muito interessante de fomento à ciência. Dito isso, a parte de financiamento propriamente, o dinheiro que é colocado pelo Serra Pilheira, sim, ele é vital hoje em dia para o Serra Pilheira, sem dúvida alguma, porque esse é um projeto caro, como eu falei, de difícil ponte de outros acessos. A gente tem tentado fortalecer a nossa base, né, de ouvintes, para eles nos apoiarem também. A gente entende que isso é um desafio, principalmente porque os ouvintes ouvem que a gente recebe, né, apoio do Serra Pilheira, então eles falam, bom, eu tenho tanta coisa para apoiar, vou tentar apoiar outra coisa também. Mas, assim, a gente precisa desse apoio deles, e a gente tem algumas formas tentando fazer publicidade, mas aí tem muitas restrições, então a gente consegue algumas outras coisas, e a gente tem algumas parcerias, que nem a gente faz com a ACT, a ONG ACT, que trabalha muito com controle do tabagismo, do álcool, etc., e algumas outras iniciativas que a gente fez. A gente vai atrás de grants também, então o Pulitzer, a gente conseguiu, Fundação Gabo, a gente conseguiu, o Pulitzer 2 vezes, o ICFJ a gente também conseguiu, então são outras fontes que nos dão receita para a gente se manter de pé. Mas a verdade é que, e eu não acho que isso é restrito ao Ciência Suja, embora outros canais tenham formatos diferentes de recebimento, é que os financiadores, né, eles são efetivamente assim, muito importantes para a manutenção desse tipo de projeto. Para o nosso, não é exceção. A gente teria que repensar muito o tempo que a gente dedica e os investimentos que a gente faz para pôr ações de fôlego não fosse o Serra Pilheira. Tirando o fato que o Serra Pilheira, o Ciência Suja existe porque a gente passou num edital do Serra Pilheira para podcast, né? Tirando isso. E, bom, esses financiamentos, esses grants, enfim, esse valor que entra, né? De que forma ela é trabalhada para alavancar o impulsionamento, enfim, posicionamento, para que mais pessoas sejam atingidas pelo conteúdo? Bom, parte do dinheiro, por óbvio, ele vai para a remuneração da gente, mesmo que acho que é o mais desafiador isso, viu, Moura? É a remuneração da equipe. Acho que essa é a parte mais difícil. Porque se a gente não tivesse que pagar nós mesmos, e nós temos, ficaria muito mais econômico um projeto. Mas a gente tem que se pagar, né? Porque o tempo que a gente dedica ao Ciência Suja não é pouco, é um tempo que eu deixo de fazer outras coisas, que eu deixo de fazer reportagens, de fazer outros projetos, né? Então, e isso vale para todos os membros da equipe. Então, efetivamente, a gente tem que se pagar, até porque o jornalismo profissional tem que se pagar, ele tem que se viabilizar. Isso é parte da forma que a gente tem que transformar, a gente tem que viabilizar esse negócio, fácil ou não, né? Seja. Dito isso, você fala assim, do ponto de vista de divulgar, né? A gente primeiro investe na qualidade do produto. A gente acredita que enquanto a gente oferece um episódio gostoso de ouvir, com histórias interessantes, que não fica só falando de artigo, fala de cenas, que se preocupa com o que está sendo debatido, que olha para a sociedade, né? Se a gente faz um episódio completo, entre aspas, né? Porque nada é completo, mas se a gente tenta olhar para isso de um jeito interessante que cative efetivamente as pessoas, a gente acredita que isso circula. A gente acredita e a gente tem evidências muito claras disso, porque na primeira temporada a gente não tinha dinheiro algum para fazer divulgação e foi muito no boca a boca que a gente conseguiu esse tipo de coisa. Mas a gente também dedica boa parte do nosso tempo, o Pedro Belo faz muito isso, o Felipe Barbosa faz muito isso, para criar redes que nos ajudem, para criar outros caminhos. Então as nossas redes sociais são ativas, a gente hoje em dia faz cortes dos nossos mesacasts, ou mesmo de apurações que a gente faz em loco. A gente teve uma coisa que viralizou agora, que está incrível, que é a Maria Tereza, que ela é coordenadora de uma cooperativa de São Paulo, e ela explicando qual plástico se recicla e qual não se recicla. Esse vídeo está bombando no TikTok e no Instagram. Então isso nos mantém ali também em alta. Então a gente tem essa atividade, a gente trabalha bastante as redes sociais, e a gente trabalha os nossos contatos, então a gente tem sempre uma relação com as fontes, com as pessoas que a gente acha que são importantes. A gente teve um trabalho que a gente tenta sempre replicar, de fazer com influenciadores digitais também, então conversar com influenciadores para eles, de alguma forma, conversarem com o podcast, fazerem coisas, a gente está trabalhando isso também. Então a gente tenta gerar isso, essa coisa. Quando possível, a gente faz spots, né, pequenos anúncios em outros podcasts, a gente conversa com outros podcasts, para os outros podcasts manterem a gente se referenciando e a gente referencia eles. A gente faz parte da Rádio Guarda-Chuva, que é um coletivo de podcasts jornalísticos em que um fica citando o outro, entre outras vantagens que tem tá dentro desse coletivo, mas a gente fica conversando entre eles. Então são diversas formas que a gente tenta fazer a voz chegar, porque a verdade também é essa, né, Moro? A gente sabe que uma vez que publica uma coisa na internet, tá naquele bololô. Então a gente precisa de alguma forma tentar se destacar e tentar ficar atingindo essa pessoa algumas vezes até a hora que ela vai falar, legal, vou me dedicar para ouvir esse podcast. Ou às vezes nem isso, mas assim, vou ver o vídeo que está nas redes sociais e tentar criar formas diferentes, assim, né?
A gente está no YouTube agora, então tentar acessar essas pessoas de forma diferente. E sim, a gente gasta dinheiro e tempo de novo para muito disso. A gente já pagou o spot, a gente já pagou o influenciador e tal, para isso. E a gente tem que administrar muito bem isso para manter o projeto de pé. E sobre o fazer de cada um de vocês que compõem a equipe, né? Ou sobre como que vocês constroem cada episódio do Ciência Suja, contando um pouco isso no fazer de bastidor. Ou seja, como que são as reuniões de pauta, como são definidos os temas, vocês fazem a apuração, checagem, enfim, a produção como um todo de um episódio até que ele suba nas plataformas. Tá, se eu esqueci alguma coisa, se tiver alguma coisa, você me avisa, tá, Moro? Porque tem algumas coisas. Mas assim, o primeiro ponto de saída é que todos os membros do podcast são jornalistas. Então isso nos ajuda, porque todos os membros, embora alguns tenham mais experiência prévia com ciência e outros menos, a gente primeiro já está há algum tempo no ar, então mesmo o Pedro e o Felipe, que na época da nave, eles não tinham tido uma experiência prévia, eles agora já estão bem inseridos no universo da ciência, e eles têm uma experiência bem grande com o mundo audiovisual, né? Então, inclusive, no começo foi um pouco essa ideia. Eu e a Thaís, a gente entrava com o jornalismo e a ciência, eles entravam muito com o audiovisual. Mas isso foi se juntando, porque é isso, são todos jornalistas. Então, todos produzem episódios, a princípio, né? Tem alguns episódios que foram mais um, mais outro, alguns são divididos, isso varia muito. Varia de acordo com o interesse da pessoa pelo tema, de quanto ela se inseriu e, efetivamente, com a divisão da temporada. A gente se dedica mais a um episódio, o outro mais a outro, e enfim. Mas assim, então assim, todo mundo faz episódio, todo mundo produz episódio, apura episódio, entrevista episódio. A gente tem uma divisão que existe que é um pouco assim, a Chloé costuma produzir muito e roteirizar bastante, eu costumo roteirizar bastante, editar bastante e produzir alguma coisa também. O Pedro, ele costuma produzir e fazer captações externas, né, também. O Felipe é o nosso editor, ele também produz, ele também faz, mas ele tem editado mais ultimamente essa coisa, né? Então, aí a parte técnica, né, a edição de texto do roteiro eu costumo fazer mais, mas também é simples. Então, a gente tem essa divisão de equipe. E a Meg entrando agora também é uma apresentadora, né? Eu e ela a gente apresenta, e ela tem entrado cada vez mais no ciclo também do podcast. A gente é uma bagunça, pra falar bem a verdade, uma bagunça organizada, amor. Todo mundo faz de tudo. E é isso, então a gente divide um pouco isso, cada um faz um episódio e tal, para ir se quebrando. A gente tem reuniões de pauta, sim, então cada começo, antes da temporada, a gente discute o que a gente quer falar. Inclusive a gente discute o que a temporada quer falar, nem que seja um fio condutor muito mínimo. Que nem o fio condutor da última temporada, que a gente lançou agora o último episódio, o fio condutor era uma coisa assim, coisas que estão tão normalizadas que a gente nem percebe que é fraude. Então assim, é super simples, os temas são os mais diversos, mas a gente ficou olhando temas para isso. E a gente teve já sim uma temporada temática sobre colonialismo na ciência, em que a gente foi a única temporada temática que a gente tem, que a gente até pede para as pessoas ouvirem sequencialmente os episódios, que discute isso. E aí a gente vai, enfim, a gente definido esse fio, a gente vai para os temas que a gente tem. A gente tem muitos temas, a gente olha para o que está acontecendo, mas a gente não é exatamente factual, né? A gente pega grandes debates que estão acontecendo e invariavelmente, como esses grandes debates estão acontecendo, invariavelmente perto do lançamento acontece alguma coisa, né? Então, esse dos anabolizantes que saiu agora na quinta-feira, a gente está tendo umas variadas decisões da Anvisa sobre controle de implantes hormonais, por exemplo, que são bomba, tá, gente? Só de um outro jeito. E outras coisas, inclusive a gente saiu na quinta-feira e no domingo saiu uma reportagem no Fantástico, então assim, o tema está super em alta. Então a gente olha esses grandes temas e a gente vai atrás de pautas mesmo que estejam a ver e tudo mais. E uma coisa que a gente pensou antes a gente tinha aquele olhar mais de trazer a ciência para as pessoas, lembra? Só que a gente faz, às vezes, alguns olhares para ver quem é a nossa audiência. A gente reparou que existe uma parte considerável da nossa audiência que é formada por pessoas que estão na academia, na universidade. Professores, muito alunos de pós, enfim. E a gente falou, seria legal a gente trazer alguns episódios que, claro, estão conversando com o público geral, mas também estão conversando com essa pessoa. E aí a gente começou a pensar em pautas mais específicas. A própria temporada especial de colonialismo na ciência é uma temporada relativamente complexa, embora a gente sempre fique tentando trazer ela. Ou a gente fez um episódio sobre o mercado mercado editorial da ciência. Então, a gente vai tentando alinhar os nossos temas de acordo com o que está sendo debatido também, né, na academia. Então, é uma outra forma de fazer. E beleza, aí a gente produz, faz apuração longa, demorada, que tem que olhar para o áudio. Então, tem muita apuração externa, tem muita captação, né? A gente tenta ir para campo, nos laboratórios, quando é o caso, acompanhar uma cena. Um episódio que ficou muito interessante, eu acho, de plástico da temporada passada,
que fala muito sobre essa coisa de reciclagem de plástico, ele coloca muito a gente foi para o Porto de Santos ver como é que está a contaminação ali, né, de plástico. Então a gente andou ali pelo estuário e é um absurdo. Tem plástico nas plantas, nas árvores, nos galhos das árvores do mangue, sabe? Então a gente vai para lá. Por quê? Porque ciência não é só academia. Vocês não é isso. Ir lá a campo, fazer isso, a parte dos pesquisadores não. A gente foi com um pesquisador que estuda isso. Ele precisa ir para campo. Então a gente foi junto lá, a gente avaliou esse tipo de coisa, a gente traz uma cena, a gente no barco, e isso é interessante, trazer cenas é importante, a gente mostra o que está acontecendo, qual é o impacto da ciência, ou de negligenciar a ciência, ou da ciência suja, o que acontece na vida prática, que tem essa apuração que é alongada, e a gente orienta o nosso roteiro em cima dessas cenas também, essas cenas são mais importantes. Se fosse um texto cru, factual, diário, talvez a gente já começasse ali pelo nosso famoso lead. Lá não, no Ciência Suja a gente começa por uma cena, a gente traz o caso de um pássaro vermelho que é lindo e que está comendo plástico lá no mangue quando a gente chega, entendeu? Ah, isso é um lead? Não, não é um lead tradicional, mas ele traz uma ideia do tamanho do impacto que a gente está provocando com essa coisa do plástico. E aí a gente roteiriza em cima desse tipo de coisa, narração, participação nossa, os nossos contatos, e ao mesmo tempo a gente sai checando tudo. Então eu esqueci o nome do bicho agora, mas assim, chequei o nome do bicho, chequei a história do bicho, a gente vai checando, tá fazendo o jornalismo que a gente precisa fazer para todas essas etapas, e aí revendo, ouvindo, mexendo, é aquela etapa do jornalismo que a gente sabe, mas olhando para o áudio e olhando, pensando que são matérias de fôlego que a gente faz no Ciência Suja, então eles têm essa etapa. Enquanto a gente está fazendo isso, a gente já está pensando nos cortes e nas divulgações. Então, na hora que eu vou para o estúdio gravar os meus offs, o Pedrão já pensou em coisas para a gente divulgar, para a gente fazer, para a gente criar áudio, tentando gerar essa proximidade com as pessoas, tentando trazer elas para o nosso episódio, né? Então, acho que em linhas gerais é um pouco isso, assim, como a gente pensa o projeto. Bom, e Theo, além da mudança de formato, né, ou seja, adaptações do formato, como por exemplo, era apenas o áudio, né, mas vocês depois trouxeram o MesaCast, né, o outro formato de vocês, mas na estrutura técnica, né, você já até comentou um pouquinho, mas ou seja, o quanto que vocês foram agregando tecnologia, qualidade, porque não só o jornalismo profissional, mas a forma como esse conteúdo qualificado ele é apresentado. Legal. A gente foi crescendo, a gente foi tentando melhorar um pouco a qualidade das coisas e até o bem-estar da equipe, para dizer a verdade. Assim, a gente tinha, eu estou dizendo no momento da gravação, a nossa gravação ela começa sendo feita em casa, as 3 primeiras temporadas, uma boa parte das temporadas é feita em casa. A gente usava lã, né, aquela malha de lã, que me fugiu o nome, para gerar isolamento. A gente comprou equipamento com parte do primeiro financiamento do Certeleira para fazer um estúdio caseiro e para também fazer captação externa. Então, assim, já tinha uma boa qualidade de frente nessa linha, né? E aos poucos a gente foi agregando, né? Nas últimas temporadas a gente entrou num estúdio, porque o problema de gravar em casa é você estar sujeito ao calor, você está sujeito ao latido do cachorro, você está sujeito a essas coisas. E a gente gravava no verão, era bem difícil mesmo, assim, porque você não pode ligar ar-condicionado, você não pode ligar muita coisa, então fica bem difícil. Então a gente sim agregou isso, que dá qualidade para o ouvinte mesmo, né? E os equipamentos de externa também dão qualidade para, por exemplo, a gente fez gravações em morros de Minas Gerais, para o nosso episódio de mineração, que não parava de ventar. Então, assim, se pensou nisso também, né, para ter equipamento para isso. No mais, a gente também, acho que evoluiu tecnicamente e em roteirização para melhorar a qualidade do produto podcast também. Então, a gente aprendeu a captar melhor, a roteirizar melhor para áudio, tudo isso foi melhorando, imagino eu, para a gente tentar trazer um produto que seja melhor. E a lógica da apuração também foi mudando. Então, isso que eu falei, a gente tentou pegar casos mais complexos em alguns aspectos e tentar trazer eles também para as pessoas. Então, o podcast ele também faz essa virada, que não é que ele abandonou um lado, pelo contrário, ele ainda tem muito, muito olhar para a sociedade, mas ele também agora olha para a universidade, ali, o que está acontecendo ali, o que interessa a esse pessoal. Então a gente também evoluiu o podcast nesse formato, né, nesse esquema. E aí é muita coisa, a gente se aproxima de pessoas, tentou fazer, né, cursos, participar de coisas para tentar estar evoluindo mesmo, né, o que a gente imagina, né. E aí tem o que você falou também, né, o projeto evolui nas redes, no MesaCast, que antes era só áudio, agora é áudio e vídeo. Então a gente tem tentado trazer essas diferentes coisas para estar mais perto, né, da pessoa e para poder multiplicar o que a gente produz, né?
E, Theo, vocês são procurados por divulgadores de ciência, jornalistas de ciência, enfim, que querem produzir podcasts e tornar um projeto viável? E caso sim, o que vocês costumam orientar? Sim, a gente tem algumas experiências, a gente já fez algumas consultorias e também já conversamos muito informalmente, né, do que as pessoas acham que é legal. A gente está sempre muito aberto. A lógica do Ciência Suja nasce como, reforçando, a gente nasce querendo valorizar o jornalismo crítico de ciência. E crítico de ciência não quer dizer falar que a ciência é ruim, pelo contrário, é mostrar que ela no meio da idade, sim, uma estrutura incrível, com falhas, mas incrível, e que pode ajudar. Então a gente está, toda essa lógica, as pessoas quando vêm nos procurar, a gente está sempre muito aberto para participar. A gente foi para congressos falar do nosso trabalho, a gente foi para diferentes lugares falar, porque a gente acha muito importante. Isso é parte da nossa missão. Então sim, a gente conversou com diferentes pessoas, em geral, vem sempre a dúvida justamente do financiamento, que é um problemão mesmo, então é isso, a gente tenta ajudar com as questões dos grants, o que nos ajudou, coisas tipo na linha de quando você está preenchendo o edital, entender que tem uma pessoa do outro lado, e essa pessoa do outro lado também tem que ser cativada, né? Então você faz um texto burocrático para essa pessoa e ela está lendo 200 outros textos burocráticos ali, num edital qualquer, pode chamar a atenção se você se dedicar, inclusive, para tentar criar uma narrativa dentro daquele edital, dentro daquele grant. Acho que esse é um ponto. Uma outra coisa que a gente sempre fala é o quão diferente é o seu podcast, o quão diferente é essa sua iniciativa, o que ela traz de novo. Você fez um benchmarking para entender? Ela é diferente, como que ela se diferencia? Às vezes o diferencial é a própria pessoa, sabe? Tipo, sei lá, eu gosto muito do podcast do Mano Brown, mas o Mano Brown, qualquer podcast que ele fizesse ia dar um pouco certo, porque é o Mano Brown, entendeu? Eu acho que deu mais certo ainda porque o podcast dele é ótimo, entendeu? Eu acho que tem essa coisa. O podcast dele é muito bom, ele é muito legal de ouvir, ele é um ótimo entrevistador, a gente entendeu a partir das coisas dele. Mas é o Mano Brown, entendeu? Então, às vezes, o diferencial é a pessoa, às vezes o diferencial não é a pessoa, o diferencial é outra coisa, entendeu? E aí a gente vai trazendo todos, vai tentando, né, trabalhar esse diferencial para conseguir tanto o podcast ser bem sucedido, como ele conseguir conseguir captar o que ele precisa para efetivamente ir para o ar. Então a gente fala muito disso. E a gente tenta, na medida do possível, falar para as pessoas dedicarem tempo a essa coisa da narração, da narrativa. Entender que pensar o como é importante. No podcast é especialmente importante. A gente está no ouvido dessas pessoas. A gente está muito perto delas. A gente é colega delas ali. E a gente tem que, então, fazer um pouco esse papel de amigo, se colocar no lugar dela, né? Entender isso. E no mais, eu acho que é sempre bom fazer um estudo de audiência e não um estudo sociodemográfico. Isso é bom, claro, né? Eu quero que seja 18 anos, mais, ABC, beleza, importante. Mas também é importante entender o que essa pessoa gosta, o que ela ouve, quais são os hobbies dela, o que essa pessoa vai querer ouvir do seu podcast, quanto tempo ela dedicaria, quanto tempo ela está disposta a ouvir um podcast que nem o seu, o que ela gostaria desse podcast, né, de ouvir nele. Então, a partir dessas perguntas e imaginando isso, em um segundo momento, até pegar uma pessoa que você acha que é parecida com essa persona que você criou, conheço alguém que eu acho que é isso aí. Fala com essa pessoa, meia hora, qualitativamente, ali, e aí, você gostaria de ouvir, não gostaria, como você gostaria? Pode se ajustar a coisa. A gente certamente ajustou. Isso foi parte do nosso processo de concepção do podcast ali, quando a gente, no primeiro financiamento do Serrapilheiro, no edital que a gente passou, e foi muito bom. A gente foi muito bom. Ajudou a gente a alinhar, né, essas coisas. Eu acho que isso é uma coisa. E no mais, estar de olho aberto, ser parceiro com as pessoas, né? Em vez de pensar em competição, pensar em cooperação, eu acho que é uma coisa que o universo podcast permite ainda pra gente. Então, acho que é um pouco essas linhas que a gente tenta passar para ele. E, óbvio, não largar o jornalismo de mão se o seu podcast é um podcast jornalístico. Né? E sobre essa questão de saber o que a pessoa quer ouvir, enfim, e você citou o podcast do Mano Brown, mas quais outros podcasts de ciência, de saúde, enfim, que você gosta de ouvir no seu dia a dia, você, Theo? Bom, acho que tem alguns, assim... Bom, 37 Graus é uma referência pra gente. 37 Graus, infelizmente, a Bia e a Sara acabaram com o podcast. Não acabaram, né? Encerraram as novas produções do podcast, mas são todos muito bons, né? As duas atualmente trabalham na Rádio Novelo e continuam fazendo episódios incríveis sobre ciência lá. Então a Rádio Novelo é legal de ouvir, porque tem episódios de ciência muito legais ali. Eu acho que do nosso grupo lá da Rádio Guarda-Chuva, a Rádio Escafandro também é legal, também produz episódios de ciência, embora não só. Tem alguns episódios lá interessantes, que quando versam sobre ciência, né? O Escafandro é bem interessante. E aí, assim, eu acho que tem alguns que eu acho que foram muito positivos e que também saíram de coisas do próprio Serrapilheira. Eu tive a oportunidade de estar muito perto, porque a gente meio que ajudou, a gente participou do treinamento com eles, né? A gente deu um treinamento em conjunto com a Sara, a Bia, a Natália, que também são da Rádio Novelo, e que, enfim,
e mais um monte de gente, é um treinamento muito legal, mas saiu muita coisa boa de lá. E assim, sei lá, o Sinal de Vida é incrível, um podcast incrível sobre uma ida a campo, né, para ir atrás de uma raia, é incrível esse podcast. Reinvenção da Natureza é muito legal, sobre reprodução assistida. O Mar Não Tá Para Peixe, do Ayrton Escobar, que é um jornalista de ciência conhecidíssimo, né, e que fala sobre o impacto da gente no mar. Os Caminhos de Nied Guidon é muito legal, sobre a Nied Guidon, que é uma arqueóloga absolutamente controversa e, por um lado, muito interessante do Brasil, né? O Catingueira, que é muito legal também. Enfim, estou trazendo novos aqui para tentar ser um pouco diferente. Assim. E também, óbvio, acho que tem o Naruhodô, que também é uma referência muito legal para a gente. Então, assim, não faltam, eu acho que existem um bom número de podcasts de ciência interessantes. Né? Eu acho que esses são alguns dos que eu indicaria, assim, atualmente, para imaginar coisas diferentes e estourar um pouco a cabeça. Assim. Então, voltando à ciência suja, assim, vocês abordam anticiência, vocês abordam, assim, fazem esse alerta, né, sobre o próprio nome diz, né, o ciência suja, esse lado. Mas vocês mexem com grandes lobbies, com pessoas graúdas aí, que se beneficiam dessa anticiência. Qual é o desafio em torno disso e as dores de cabeça que vocês já enfrentaram, né, durante esse período? Esse é um lado que a gente precisa, de novo, recorrer ao nosso bom e velho jornalismo profissional e responsável, né? A gente diminui as nossas dores de cabeça quando a gente tem certeza do que a gente está falando, ou uma boa convicção do que a gente está falando, quando a gente checa os nossos dados. A gente tem muitas dores de cabeça, a gente é perseguido judicialmente, né, por assim, uma sequência de processos que nos atingiram por um movimento anti-vacina, e que felizmente estamos ganhando todos os processos até agora, nas mais variadas instâncias, mas é um processo claro de perseguição judicial, e que a gente conta de novo com uma rede, a gente é muito feliz de fazer parte dessa rede, de fazer com a Rádio Guarda-Chuva, com a AJOR, que nos colocaram em contato com a equipe do Torna Voz, que financiou a nossa defesa com um escritório advocatício muito bom e que tem nos defendido de maneira, assim, irretocável, né? Então, assim, é de novo uma oportunidade que surge dos contatos que a gente forma. Mas não fosse isso, a gente teria maiores dificuldades para seguir com o projeto pelo simples fato de a gente ter custos, né? De custos do processo. E, assim, a gente tem que sim pensar no que a gente vai produzir, vai apurar. A gente é independente, a gente tem que ter noção de quais são as coisas que a gente vai atingir, quais são os buracos que a gente vai querer entrar. Ou pelo menos saber que a gente vai entrar num agora, dá um tempinho e entra no outro, sabe? Pra gente saber quais são as dores de cabeça que a gente está disposto a fazer. Mas assim, a gente tem que entrar, é parte do nosso projeto fazer isso. Então, assim, eu acho que talvez as dores de cabeça principais são sim perseguição judicial, são sim perseguição nas redes sociais, difamação, a gente sofreu muito de difamação, acho que a Chloé, sim, é a que teve o caso mais clássico e, assim, é vergonhoso que isso acontece, inclusive, de diferentes médicos que estavam prescrevendo medicamentos absolutamente bizarros na época da pandemia, e usando terapia e tudo mais. Essa turma toda foi muito para cima dela, com, inclusive, argumentos machistas, misóginos, inclusive horrorosos, assim. A Chloé foi num evento, né, num protesto anti-vacina na Paulista, foi perseguida, né, as pessoas começaram a gravar ela. Assim, coisas horrorosas podem acontecer nesse universo, a gente sofreu isso, a Chloé, a gente tenta dar muito apoio para ela, porque foi realmente a pessoa que me sofreu, mas ela tem uma casca muito grossa, assim, não posso dizer, isso é uma coisa que a gente admira muito nela. Então a gente tenta muito se proteger e se apoiar também, né, entender nessa hora que, assim, somos jornalistas, a gente está sujeito a isso, é impossível a gente não fazer isso, mas a gente se proteger, de novo, né, primeiro, tudo, né, não ser bobo com senha, não sei se você tem essa noção, ser muito esperto nas nossas apurações, saber onde a gente vai entrar, entender que a gente, embora opinativo, a gente não pode ser difamatório. Então, assim, por mais que eu não goste de alguém, eu não posso acabar com essa pessoa sem razão. Eu posso, sim, ser bastante crítico a ela se eu tenho evidências de fazer isso. A gente fez um episódio inteiro sobre o Laíri Ribeiro. O Laíri Ribeiro, primeiro que sumiu, nem falou nada com a gente. A gente foi atrás dele e não quis saber da gente. Não processou, não fez nada, desapareceu. Mas a gente faz a evidência toda, a gente vai trazendo tudo isso em cima de evidências. A gente não fala assim, o cara é um pilantra e não fala nada. Escuta, não, a gente vai lá, traz toda a evidência, mostra isso, né? A gente comprova certas coisas e evita ficar adjetivando coisas que não são adjetiváveis às vezes. Então, acho que tem esse cuidado que a gente tem bastante, assim. E assim, o adendo Moura, em geral, os peixes muito grandes são os que menos nos dão dor de cabeça. Eles emitem, às vezes, umas notas, eles têm já, assim,
coisas, já tem metodologia, né, e programada para crítica. Então eles sabem como eles vão responder, eles tentam minimizar e o que eles querem é, via de regra, abafar o caso. É justamente a pessoa que está querendo fazer bagunça e barulho que é a mais problemática. Em geral, essas não são as maiores, embora elas possam estar ganhando muito dinheiro com isso. Então, acho que tem um pouco disso também para a gente ficar de olho. A gente teve, às vezes, o risco maior de litigância, de processo, não vem, ao contrário do que as pessoas pensam, das grandes farmacêuticas, que a gente, inclusive, já criticou em diferentes episódios. Vem justamente de uma pessoa que está ali indicando um negócio absolutamente pseudocientífico e que ela fica incomodada, principalmente porque aquilo atinge ela direto. Porque essa pessoa vê isso, ela para de consumir o conteúdo dela, o produto dela, e aí ela para de ganhar dinheiro, ela. E aí fica mais complicado. E por falar na Chloé Pinheiro, você que está nos ouvindo, a Chloé participou de um dos episódios aqui do SensoCast. Na oportunidade, ela falou sobre o livro que ela escreveu, Chloroquination, que pega esse aspecto, né, que é, enfim, da cloroquina, do quanto que ela foi utilizada como, enfim, um contexto totalmente deturpado durante a pandemia de Covid-19. Fica aí a recomendação de que vocês ouçam o episódio e também busquem, né, leem o livro também, que é um trabalho de reportagem primoroso aí da Chloé. Muito bom mesmo. Sim. E, bom, Theo, estamos aqui nos encaminhando aí para os últimos minutos aqui do nosso podcast, né, do nosso papo. Queria que você falasse sobre 2025, né, o episódio, né, que vocês lançaram. Você já introduziu um pouquinho o tema dos anabolizantes, mas queria que você trouxesse assim, o que o ouvinte vai encontrar, né, caso não tenha ouvido ainda, que ele vai encontrar nesse episódio e se ele terá desdobramentos também ao longo do ano, ou seja, vai ter uma suíte aí, vai ter um desdobramento esse episódio, esse tema. A gente está muito animado com 2025 primeiro, então, a gente está de novo, né, numa rodada de tentar buscar mais apoio, tentar coisa, então assim, se alguém estiver ouvindo e quiser apoiar o Ciência Suja, estamos aí, gente. Mas a gente quer produzir cada vez mais coisas. A gente, sim, esse episódio, ele fecha a nossa 6ª temporada, porque a gente conseguiu um apoio do Pulitzer para esse episódio, né? Para um projeto, na verdade, que vai além desse episódio, que discute os anabolizantes com essa nova roupagem, esse rebranding do anabolizante. Em resumo, por quê? Porque a gente está acostumado a falar de anabolizante como aquela bomba que você toma no fundo de academia, ou que você pega ilegalmente, e que acontece e é muito comum ainda hoje. A gente não pode renegar esse mercado é muito grande, etc, etc. Mas o que tem acontecido, a gente observa inclusive isso a partir de desinformação de ciência, né, é que médicos têm prescrito altas doses de hormônios esteroides acima dos níveis fisiológicos com os mais variadas indicações, tipo cansaço, desânimo, falta de vontade de fazer sexo. Gente, quem não ficou cansado um dia aqui? Quem nunca ficou desanimado? Se você chega com essa queixa, a primeira resposta do médico não pode ser você está com falta de hormônio, entendeu? Ele pode até investigar isso, mas isso tem acontecido com alguma frequência entre alguns profissionais, alguns dos quais se chamam de hormonologistas ou hormonólogos, ou tem os médicos integrativos que também fazem isso, tem algum grupo de médicos com os mais variados nomes que tem utilizado isso. E como que eles prescrevem essa bomba? Via farmácias de manipulação, implantes hormonais, enfim, injeções mesmo diferentes, né, ampolas, diferentes formas que eles vão via farmácia de manipulação e aplicam hormônios em altas doses nas pessoas. O que é hormônio esteroide em alta dose, gente? Bomba, é anabolizante, com os mesmos efeitos colaterais dos anabolizantes tradicionais. E eles estão fazendo isso com base em ciência suja, em deturpações de pesquisa que eles falam, é porque essa pesquisa mostra evidência, são pesquisas ruins, eles exageram e eles renegam os efeitos deletérios dos anabolizantes com base em argumentos muito ruins, dos quais a gente coloca no Ciência Suja. Então esse episódio foi ao ar recentemente, convido para vocês a ouvirem. Então a gente tentou trabalhar esse novo mercado, porque ele está crescendo muito, ele está deixando muitas pessoas ricas, gerando cursos, congressos, especialidades médicas não reconhecidas, tipo hormonologia, ao mesmo tempo em que ele expõe pessoas a risco com diferencial. Acho que muitas dessas pessoas não sabem que estão expostas. O cara que toma anabolizante contrabandeado para ficar forte, ele muitas vezes entende o risco e assume esse risco. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, mas estou dizendo que ele está assumindo este risco. A pessoa que vai num consultório médico buscar apoio para ficar menos desanimada, etc., ou para lidar, às vezes, no caso, eventualmente mulheres com questões da menopausa, etc., ela não sabe dos riscos que ela está, às vezes, se expondo ao tomar altas doses de hormônios esteroides anabolizantes ou similares a esses, entendeu? E ainda assim ela está exposta a eles.
você bota um implante que você às vezes não consegue tirar do corpo por meses, você está exposto aos efeitos colaterais desses implantes por meses. A gente traz um relato desses no nosso episódio. Então, o que a gente tentou mostrar é que esse novo mercado está bombando e que as pessoas estão efetivamente, assim, as pessoas estão enriquecendo e isso está passando ao largo. Claro, a gente tem coberturas maiores, né? Tem aumentado um pouco o debate sobre o chip da beleza e tudo mais, o CFM tem tentado, entre aspas, fazer alguma coisa, a Anvisa mais, só algumas sociedades de especialidades médicas mais, o CFM eu digo menos porque você tem gente interna ali que defende esse absurdo. E aí a gente quis entrar um pouco nesse universo, não para criticar a pessoa que toma de forma alguma. Essa pessoa às vezes é vítima e às vezes essa pessoa que está ali ficando mais forte, né, usando o anabolizante para ganhar força, às vezes ela inclusive faz parte do contexto em que ela está inserida. A gente fala disso. O segurança de balada, às vezes ele precisa tomar bomba para ficar forte e ganhar ali a coisa. A passista de samba, às vezes, faz isso. A prostituta, diferentes cargos, né, de pessoas, o personal trainer, se ele não tem um corpo grande, às vezes ele não tem cartão de visita. Então, assim, tem um universo todo voltado a isso, que é importante ser dito. Essas pessoas, em geral, são vítimas. E tem as pessoas que estão ganhando dinheiro em cima disso, em cima desse caso. É nisso que a gente foca a nossa crítica. O usuário não é o foco dessa coisa. A gente, inclusive, discute uma questão de redução de danos nesse aspecto e tal. Enfim, tá muito interessante, eu achei o episódio. Só que, como eu disse, como a gente falou, amor, esse episódio ele faz parte de um projeto que tem o apoio do Pulitzer, que envolveu já uma matéria que saiu na Veja Saúde. É muito interessante essa matéria também. Vai sair reportagens no Núcleo sobre redes sociais, focando nas redes sociais, nas Mina, né, que vai discutir especificamente nas mulheres esse efeito, e também num canal do YouTube do Olá Ciência. Então a gente tem uma sequência de conteúdos, vai saindo ao longo agora, janeiro, fevereiro, março, para a gente ter a ideia de botar esse debate em diferentes espaços para que, quem sabe, a gente consiga gerar mais tração para esse debate, que é a nossa opção. Então, assim, a gente está muito animado para esse tema específico, eu até falei demais dele aqui, mas a gente também está animado para 2025 como um todo, porque a gente acredita que tem muito espaço ainda para a gente fazer essa forma de jornalismo de ciência suja. Theo, muito obrigado, né? Obrigado por sua participação aqui no episódio 33 do SensoCast. Obrigado, enfim, por uma oportunidade, né, de poder ter essa troca com colegas que muitas vezes a gente troca pautas, conversa, enfim, um respeito mútuo que existe, né, desde os nossos primeiros contatos. Você ali na época da saúde é vital ainda, né? Então, agradeço muito pela amizade e a maneira sempre cordial, respeitosa e pelo talento que você tem também. Parabéns. Theo, mais uma vez, muito obrigado. E assim encerramos o episódio 33 do SensoCast. Nos acompanhe nas mídias sociais e em nosso site, sensocomunicação, sem cedilha e sem tio.com.br. Nós, da Senso Consultoria de Comunicação, tendo como parceiro o Estúdio Banca Podcast, produzimos podcasts e videocasts de diferentes temas das áreas de saúde, ciência e educação. Se interessou em produzir o seu podcast conosco? Envie sua mensagem para contato@sensocomunicacal.com.br. E não se esqueça de ouvir os episódios anteriores e seguir nossos perfis. O SensoCast está nas principais plataformas de podcast, todos os meses com um episódio novo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast é uma produção Senso Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.